programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Dracar, moda masculina. Padaria e restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Betel, Hortifruti. Estamos lá com mais um programa Tuca Júnior na TV, Eleições 2020, aqui na ISTV, todo dia, 8 horas da noite. Nós estamos realizando a sabatina com os candidatos a prefeito de Guarujá, candidatos a prefeito de Bertioga e São Vicente. Hoje no programa Tuca Júnior na TV, no primeiro bloco, a participação do professor Walter Batista, ele que é candidato a prefeito pelo PSOL. Lembrando que os candidatos terão aí 25 minutos e serão sabatinados não só pela minha pessoa, como também por convidados especiais que estarão fazendo as perguntas, nos auxiliando aqui com perguntas aos candidatos. Todos eles estarão aí respondendo as mesmas perguntas durante as sabatinas que estão sendo realizadas. Eu quero aproveitar e lembrar que não existe tempo, né, para responder cada uma dessas perguntas. O tempo é livre, a gente só espera que o candidato consiga responder a todos os convidados, né, dentro desses 25 minutos efetivamente. Aproveitar e falar que estamos aqui no oferecimento do Tahiti, Restaurante Tahiti, o delivery funcionando com força total. Você pede aí na comodidade do celular, na segurança do celular, as melhores e mais criativas, né, delícias da cozinha aqui de Caiçara, idealizadas aí, criadas pela chefe Maria Dias. Telefone na sua tela. A Clínica Amicão do amigo Dr. João Paulo Perchiavani Braga. Ração, vacinas, enfim, acessórios, tudo que você pensar aí para o bem-estar do seu pet. Clínica Amicão, endereço na sua tela. Restaurante Almari, cozinha brasileiríssima. Tempero brasileiro, ou você pede no delivery, ou pode comparecer no nosso estabelecimento, que já está também com as portas abertas, respeitando aí todos os protocolos de segurança. E também falo da Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge. Olha, ninguém vende aliança em ouro 18 mais barato que a Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge. E aproveitando, né, eles estão aí queimando estoque também para a chegada da nova coleção aí da primavera-verão. Queimando a coleção aí de outono e inverno. Aproveite as ofertas da Pêndula Joalheiros e a Pêndula São Jorge. Eu, nesse momento, já aciono o tempo. Quero cumprimentar o candidato a prefeito pelo PSOL, o professor Walter Batista. Grande satisfação tê-lo aqui mais uma vez, candidato. Tuca, eu é que agradeço pela oportunidade democrática de estar aqui no seu programa, de dialogar com os seus telespectadores, uma audiência qualificada, e falarmos a respeito das propostas que a gente tem para o município de Guarujá, para o distrito de Vicente de Carvalho, nossa maravilhosa cidade, passando agora por esse processo eleitoral, né? E está na hora da gente definir algumas mudanças estruturais na cidade. Então eu venho com o maior prazer aqui para apresentar as propostas que a gente tem. O nosso plano de governo, inclusive, será divulgado, faremos um lançamento do plano de governo agora na sexta-feira. Nós temos um plano de governo com um diagnóstico muito bem consolidado. Eu diria aí que é muito importante, né, que o eleitorado conheça os planos de governo dos candidatos, não apenas o programa de propostas deles, né, o elenco de propostas, porque normalmente os candidatos apresentam um monte de propostas, mas eles não mostram qual é o diagnóstico que leva a apresentarem essas propostas e nem de onde sairão os recursos, de que maneira que isso será feito. E o nosso plano ele se preocupou muito com essa questão. Então é um documento muito bem consolidado, com a contribuição de bastantes pessoas que dialogaram conosco durante todo esse período da pré-campanha, e a gente vai estar aí fazendo o lançamento do programa, e eu tenho certeza que a sociedade guarujaense vai ver ali propostas muito factíveis para a gente mudar as estruturas da cidade de Guarujá e colocar principalmente as pessoas mais vulneráveis no centro do orçamento público. Eu acho que mais do que nunca é necessário que a gente faça isso. Guarujá é uma cidade muito rica e ela precisa gerar oportunidades para as pessoas mais vulneráveis.
Bem, caro candidato, como no meu preâmbulo o senhor já acompanhou, eu acabei por convidar algumas pessoas com notoriedade aqui na cidade do Guarujá que vão nos auxiliar nesse programa, nessa sabatina que é feita com todos os candidatos aqui da cidade do Guarujá. Eu começo aí pelo Orlando Júnior, que é o presidente da Câmara de Diretores Lojistas de Guarujá, e Vicente de Carvalho. Olá, sou Orlando Júnior, presidente da CDL Guarujá. Gostaríamos de saber sobre a sua proposta de governo quais ações em algumas áreas, como mobilidade urbana, principalmente na questão da implantação da Zona Azul, não só no comércio, mas também na parte turística, na questão de segurança, principalmente com a implantação de monitoramento, na questão fiscal, sobre incentivo de impostos ou novas alíquotas, também na parte de educação ou fomento a emprego e renda, sobre cursos de qualificação, ações de fomento para novas empresas e empreendedorismo. E essas são as nossas principais perguntas e dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação do presidente do CDL Guarujá, Vicente Carvalho, Orlando Júnior. Então, o candidato, ele fez uma pergunta aí subdividida, evidentemente. Primeiro, dando conta de que Vicente de Carvalho é o segundo maior comércio a céu aberto da América Latina, da qual ele representa. Então, acredito que todas essas perguntas sejam mais voltadas efetivamente ao bom desempenho do nosso comércio aqui. E ele começa com uma reivindicação que tem mais de 20 anos, que nunca foi acolhida e realizada por nenhum dos nossos dirigentes, que seria a criação de uma Zona Azul para aumentar a rotatividade de vagas no comércio e também na área turística da cidade, dando conta, assim, da mobilização urbana mais voltada para o comércio e o turismo. Depois ele pergunta quanto a monitoramento, que seria justamente, né, esse auxílio que seria dado aí a tanto a Polícia Civil, Militar e a própria Guarda Municipal, né, para que se evite aí furtos, roubos e assaltos, né, nas nossas vias públicas e principalmente nas vias onde o nosso comércio é mais forte. Quanto à parte fiscal, pergunta se o candidato, caso venha a ser eleito, qual é a sua ideia e se existe a possibilidade de algum tipo de incentivo fiscal para o comércio. A redução, evidentemente, das taxas para o comércio. E finalizando, pergunta se também existem alguns planos do senhor para que sejam instituídos aqui na cidade do Guarujá, criados, enfim, cursos que venham a aprimorar aí o nosso comércio, ou seja, de reciclagem do comércio, aprimoramento e incentivo não só aos comerciantes, como também aos comerciários. Seria uma área bem preparatória, não? Bom, o Orlando, ele demonstra muita clareza em relação aos problemas que afetam o comércio aqui da nossa cidade, em particular o comércio de Vicente Carvalho, não apenas, né, porque nós vemos esses problemas, eles se apresentam em todos os locais da cidade, né? Nós temos uma cidade muito espalhada, a nossa geografia é a geografia de uma cidade que ela se espalha bastante. Nós temos aqui uma área urbana que é superior em distância, né, a Santos e São Vicente. Santos e São Vicente são cidades menores do que o Guarujá na sua área urbana, então isso tem que ser também compreendido, né, pelo munícipe, porque traz uma série de demandas em relação à estrutura da cidade e ele junta temas que são extremamente pertinentes. Primeiro, a questão da mobilidade. Nós temos um equívoco em relação ao projeto de mobilidade da cidade de Guarujá, porque nós temos perdido muito tempo na ampliação desse sistema de tráfego de veículos na cidade, a abertura de novas avenidas, a criação de novas vias de acesso, principalmente à região leste da cidade, a região da Enseada, o prolongamento da Dom Pedro. É um projeto muito importante para a cidade, mas que esbarra em questões ambientais e que poderia ser trabalhado de uma maneira muito mais séria se chamasse a sociedade para dialogar a respeito disso. Eu acho que o que a gente tem aqui, muitas vezes, é que as administrações elas escondem os projetos, Tuca. A gente está falando, por exemplo, nesse momento, da ampliação do porto, e Vicente de Carvalho eu acho que vai sofrer muito com isso. Se a gente parar para pensar, o comerciante de Vicente Carvalho, e ele observar a realidade que a gente vive aqui em Guarujá, a gente tem uma possibilidade da expansão portuária.
e nós já temos gargalos importantes em relação à estrutura que a gente tem na cidade, nas vias de acesso ao porto, os problemas inerentes a isso, que não são problemas, por exemplo, dos caminhoneiros, são problemas de uma cidade que não se planeja, né, onde estacionar os caminhões, como circulam esses caminhões pela cidade. Então tudo isso tem que ser pensado. E os projetos já estão acontecendo, mas a gente não sabe, a gente não tem conhecimento do que está sendo feito a partir desse planejamento. Então a questão da mobilidade, a Zona Azul já deveria ter saído do papel. E por que ela não sai? Porque eles tentam fazer um direcionamento na licitação. Toda vez que abre a licitação, o Tribunal de Contas do Estado aponta erros no processo licitatório. Há também uma disputa entre empresas, e a gente sabe que esse é um problema da Lei 8666, a lei de concorrência que a gente tem no nosso país, né, que, de certa forma, põe nas mãos dessas empresas a possibilidade delas fazerem negociatas na hora de apresentarem soluções para as cidades. Mas é um compromisso que a gente tem, primeiro, de alterar o projeto de mobilidade urbana da cidade para privilegiar o transporte coletivo. Isso é fundamental. Segundo aspecto, a gente tem que ampliar a quantidade de ciclovias e também de ciclofaixas. Em alguns locais não faz sentido a gente investir em ciclovias porque para adequá-las à legislação seria muito difícil. As ciclofaixas podem resolver em parte esses problemas. No comércio de Vicente Carvalho, o monitoramento por câmera já passou da hora de ser implantado. O Guarujá já teve monitoramento por câmeras na sua orla e perdeu. E por que perde? Porque não cria uma estrutura pública na própria prefeitura para poder oferecer esse tipo de serviço para a sociedade. Nós temos hoje a possibilidade de fazer uma licitação para integrar um sistema de cabeamento por fibra ótica, integrar todas as unidades da prefeitura usando o sistema de iluminação pública. Fazer uma licitação para a gente poder fazer o gerenciamento da iluminação pública e, em contrapartida ao gerenciamento da iluminação pública, a gente faz uma rede de fibra ótica para fazer a interligação de todas as unidades da prefeitura e oferecer com isso a possibilidade de integrar câmeras de monitoramento, reconhecimento facial. Isso tudo já está sendo feito em outras cidades de uma maneira muito simples, muito tranquila, com aprovação no Tribunal de Contas, sem grandes dificuldades. Por que não acontece aqui? Porque falta planejamento, falta diálogo com o comércio. Em relação à política tributária, a política tributária do município de Guarujá é uma política muito equivocada. Por quê? A gente aperta muito no aumento do IPTU, que é um imposto que hoje é o responsável para tornar o Guarujá um pouco mais autônomo em relação à sua arrecadação. O Guarujá é uma das cidades do estado de São Paulo que tem a maior arrecadação própria, não dependente de repasses da União e do governo do Estado. Então isso é muito importante para a cidade. Só que o imposto onde a gente tem o maior montante de arrecadação própria é o IPTU. E o IPTU, por exemplo, para o comércio e para o turismo, é um imposto muito ruim. Para o turismo por quê? Porque a hotelaria depende de grandes estruturas e grandes propriedades. E o IPTU muito caro, muito alto, ele dificulta o investimento nessa área. Então a gente precisa fazer algumas trocas, né? Alterar a possibilidade da gente fazer o IPTU progressivo, que é uma realidade que está no Estatuto das Cidades, e que eu tenho assumido esse compromisso também de fazer essa discussão, e de que a gente possa fazer a troca de potencial construtivo para resolver o problema habitacional de Guarujá. Porque já passou do tempo também da gente discutir essas questões, né? O potencial construtivo em Guarujá ainda é muito grande. O problema é que a gente tem legislações que são impeditivas e o déficit habitacional da cidade é elevadíssimo. Então, resolvendo com o IPTU progressivo, a gente vai baratear o IPTU para a hotelaria, baratear o IPTU para o comércio e colocar como um compromisso de quem vai ter essa redução do IPTU a manutenção de vagas de emprego. Então, essa é uma possibilidade que está no nosso plano de governo e a gente também está aguardando, né, a reforma tributária. Porque a reforma tributária é muito importante. O governo federal está discutindo a possibilidade de uma reforma tributária para que a gente possa, de alguma maneira, em alguma medida, ter menos impostos sobre o empresariado, para que a gente possa ter mais possibilidade de geração de emprego e renda para as pessoas. Então isso é fundamental. Capacitação.
nós vamos investir muito na mudança do currículo escolar do município de Guarujá para que a gente possa incluir, já nos 8º e 9º anos, uma formação de educação profissional de nível básico, integrando os cursos do 1º de maio às escolas que oferecem o 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nós queremos integrar com essa possibilidade uma visão de empreendedorismo para os alunos, principalmente de empreendedorismo social, e atrelar isso a criação de uma incubadora tecnológica para que a gente possa colocar esses nossos estudantes que se destacam no empreendedorismo que eles vão estudar na escola, para que eles possam incubar uma empresa e desenvolver o seu negócio com apoio da municipalidade. Então tem muitas coisas para acontecer, mas é uma mudança de estrutura. Por exemplo, essa ideia de levar o 1º de maio para as escolas, ela é importantíssima para qualificar ainda melhor os nossos estudantes, oferecendo as aulas dos cursos que o 1º de maio tem, de laboratório de química nas escolas, porque eles praticamente hoje não têm aulas de laboratório nas escolas, para que a gente possa oferecer para os alunos uma formação básica na área de administração, de contabilidade, porque o 1º de maio oferece esses cursos e esses alunos com essa formação já no ensino fundamental, quando eles chegam ao ensino médio, eles estão mais preparados para o primeiro emprego. Então essas são possibilidades que a gente entende que estão na nossa linha de frente e que eu tenho certeza que vai dar certo de colocar em prática, porque são projetos viáveis para a cidade. Ok, estamos entrevistando hoje o professor Walter Batista, candidato do PSOL a prefeito da cidade de Guarujá. Vamos à segunda pergunta, vinda aí do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá, professor Zoel Siqueira. Boa sorte a todos e todas. Meu nome é Zoel Garcia Siqueira, eu sou presidente do Sindicato dos Funcionários da Prefeitura de Guarujá. Meu questionamento para vocês é o seguinte: como é que vocês podem falar em valorização do servidor público se está havendo o aumento do processo de terceirização em todas as secretarias? E aí, candidato Walter Batista do PSOL, candidato a prefeito, como é que o senhor responde à pergunta do presidente Zoel Siqueira Garcia? Bom, Tuca, Zoel, muito prazer responder a sua pergunta. Como servidor público municipal, eu tenho uma clareza muito grande de quais são os problemas em relação a essa temática, né? O município de Guarujá, olha que interessante, reduziu os gastos com folha de pagamento. Nós estamos hoje muito abaixo do limite prudencial. Nós estamos hoje com uma folha de pagamentos que é, dentre as cidades aqui da região, uma das menores dos servidores públicos municipais, incluindo nessa folha os comissionados. Então a gente tem hoje uma possibilidade de aumento dos gastos com o funcionalismo para contratar os funcionários que estão faltando, porque muita gente se aposentou e a prefeitura não realizou concursos. Então hoje a gente tem uma precarização do trabalho, por exemplo, na área da educação, na área da saúde, porque os que estão se aposentando não estão sendo recontratadas pessoas para o lugar delas. Isso cria um problema, por exemplo, para a previdência dos servidores, porque se você não repõe os contribuintes no sistema próprio de previdência, vai chegar uma hora que a previdência vai quebrar. E é importante também dizer para toda a sociedade de Guarujá que o atual prefeito, ele já passou a mão lá em 200 milhões de reais da Previdência para cobrir o que a gente chama de déficit atuarial, ou seja, na hora que calculou o quanto que precisa para pagar as aposentadorias dos atuais servidores, viram lá, o cálculo foi feito e falou, olha, está faltando dinheiro, não vai dar para cobrir. Então ele pegou das economias da Previdência para cobrir esse rombo, em vez de aumentar o percentual de pagamento que a prefeitura faz todos os meses, mais 1% ou 2%. Então eles fazem uma economia em relação à questão da Previdência, fazem uma economia em relação à folha de pagamento, e tudo isso está sendo jogado onde? No aumento da contratação de serviços de terceiros. O município de Guarujá tem hoje quase 400 milhões do orçamento comprometidos com terceirização. É um valor muito elevado, muito alto. Esse é um processo de destruição do serviço público. E a gente entende que é exatamente o contrário que tem que ser feito, mas dialoga fortemente com a política que vem do governo federal, que quer acabar com o serviço público.
A política do governo federal, do Guedes, do Bolsonaro, do Centrão, é de acabar com o serviço público, é de permitir que eles possam nomear quem eles quiserem para trabalhar, contratar quem eles quiserem para trabalhar sem concurso público. E nós já superamos isso lá atrás, exatamente para evitar esse tipo de cabide de emprego no serviço público. Os servidores públicos municipais, eles são extremamente qualificados e preparados para lidarem com as demandas da administração pública. Inclusive, o meu compromisso é não só reduzir as terceirizações, porque a gente não consegue terminar as terceirizações de uma vez, Tuca, são, por exemplo, nas creches. Nós temos 17 creches municipais e 27 creches terceirizadas. Isso é uma terceirização. Né? A gente precisa olhar esse problema e compreender que o serviço público ele precisa ser fortalecido para que ele possa ter qualidade e devolver para a sociedade o que a sociedade paga na forma de impostos. Então, esse é um problema que, sinceramente, nós precisamos resolver. A estratégia de saúde da família ela vai ser municipalizada no meu governo. Nós precisamos ter continuidade das políticas de estratégia de saúde da família. Praia Grande atende a 95% da cidade com a estratégia de saúde da família. Guarujá atende a 44%. Nós estamos muito atrás em relação ao desenvolvimento em várias áreas. Né? Então isso, e por que acontece essa dificuldade de melhorar a saúde em Guarujá? Porque é terceirizada. A terceirização da UPA, a terceirização da estratégia de saúde da família, a terceirização das UBSs, isso, de certa forma, tira da mão da prefeitura a gestão da política de saúde do município. E nós vamos pagar um preço muito caro no futuro se a gente não resolver isso, então a gente tem que resolver essa questão ampliando a quantidade de servidores de carreira na prefeitura, porque tem espaço para isso. Entrevistando agora o professor Walter Batista, ele é do PSOL, candidato a prefeito do PSOL, participando aqui da nossa sabatina na sua Ilha do Sol, todos os dias às 8 horas da noite e também na TV Guarujá às 10 horas da noite, com reprises ao meio-dia. Vamos à pergunta coringa aí do nosso jornalismo, né? O empresário e proprietário aqui da TV da ISTV, representando o nosso jornalismo, faz a seguinte pergunta ao candidato do PSOL. Meu nome é Cláudio Fernandes, sou diretor-geral da ISTV. A minha pergunta: a segurança pública ela é uma obrigação do Estado, mas quem sofre são os moradores das cidades. Qual é a proposta do candidato para poder auxiliar na segurança pública do município? Muito bem. Primeiro a gente precisa criar um plano municipal de segurança pública, municipal mesmo, né? Criado pelo nosso município e gerenciado pela prefeitura em articulação com as demais forças policiais, com os demais órgãos de segurança, o governo do estado e o governo federal. Nós temos o maior porto da América Latina operando parte das suas operações aqui no município de Guarujá e a gente precisa ter um respaldo da Polícia Federal para que a gente possa trabalhar no combate ao crime organizado, que está muito bem estruturado e enraizado na nossa cidade. A gente precisa fazer uma disputa em relação a essa questão nas periferias da nossa cidade. Eu acredito que a gente precisa, nas periferias, melhorar a infraestrutura, levar unidades de saúde para todos os bairros, levar unidade de educação para todos os bairros, ter esporte, ter lazer, ter cultura, projetos que possam tirar das mãos do tráfico as nossas crianças, os nossos jovens, e isso a gente vai fazer abrindo as escolas aos finais de semana, trabalhando com projetos de organizações sociais, apoiando o empreendedorismo nas escolas, gerando a possibilidade das nossas crianças e jovens terem uma qualificação profissional decente para que eles possam disputar empregos no mercado de trabalho. Além disso, é necessário que a gente faça investimentos fortes na modernização da Guarda Civil Municipal e desmilitarize a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal não tem o papel de agir como polícia militar. A Guarda Civil Municipal ela tem que ter uma estratégia de policiamento comunitário. Nós só vamos ganhar essa disputa se a gente fizer um bom trabalho de segurança comunitária nas nossas periferias. Eu acredito que a Guarda Civil Municipal ela tem um papel preponderante nisso. Porém, ela está sendo direcionada para um processo de militarização. E com isso, a gente sobrepõe investimentos do governo do estado aos investimentos do município. Uma coisa importante também para a nossa temporada, eu vou construir um alojamento que vai ser um hotel-escola, que vai receber os policiais nos finais de semana e na temporada, para que a gente não perca as aulas dos alunos da escola Dirce Valério do Almeida Júnior, por exemplo, na época da temporada, e receba os policiais de maneira decente, para que eles venham trabalhar aqui na temporada de verão. Já passou da hora disso acontecer, é um investimento barato que vai potencializar a formação profissional e ao mesmo tempo vai nos dar a possibilidade de nós termos mais policiais aqui nos momentos de maior fluxo. Por quê?
porque é uma conta. Aumenta a população, tem que aumentar o número de policiais. Você não vai conseguir manter o número elevado de policiais na cidade para os momentos de pico de temporada. Então tem que ter um plano para isso. Um plano que seja efetivado e que busque o apoio do governo do estado para que a gente possa fazer essa segurança pública melhorar na nossa cidade. Estamos entrevistando o candidato do PSOL a prefeito aqui da cidade de Guarujá, professor Walter Batista. Eu tenho a pergunta agora do presidente da Associação Comercial e Empresarial da cidade de Guarujá, perdão, do vice-presidente, o Rogério Sachs. Rogério Sachs, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarujá, em nome do nosso presidente Jair Nobre, pergunto, caso venha a assumir a Prefeitura de Guarujá, quais são os seus planos em relação a um parque tecnológico e um centro de convenções em nossa cidade? O senhor pensa em construir um centro de convenções aqui na cidade do Guarujá, caro candidato Walter Batista? Bom, primeiro que o Parque Tecnológico já deveria ter saído, né? Eu não sei porque não saiu ainda. Passou da hora dele acontecer, nós temos o Retroporto com a possibilidade da gente atrair indústria limpa para a cidade, mas o município ele tem que ser indutor desse desenvolvimento. E o centro de convenções, a verba DAD, que o município não recebeu e que está represada no governo do estado, nós vamos brigar judicialmente para que essa verba DAD venha para a construção do centro de convenções no município de Guarujá, caso não haja um diálogo com o governo do estado e eles liberem esses recursos que estão represados lá. Nós calculamos quase R$1 bilhão represados de Guarujá no governo do estado, daria muito bem para a gente construir um centro de convenções. Mas, Rogério, o centro de convenções da Ponta da Praia, se for muito bem trabalhado e articulado com a rede hoteleira de Guarujá e o comércio de Guarujá, ele pode se tornar um centro de convenções de Guarujá e eu tenho planos para isso. A metropolização é a palavra de ordem, né? A palavra-chave. Temos mais uma pergunta, desta feita da nossa querida Maria Rosa Barassal, do jornal A Estância. Senhores candidatos, a nossa cidade está precisando de empregos. Eu gostaria de saber o que vocês vão fazer para que o povo da nossa cidade tenha mais empregos. Não precisa só de empregos, Tuca e Maria, não precisa só de empregos, precisa também de serviços. Nós temos, como eu falei, 400 milhões de terceirizações em Guarujá. Se a gente economizar, num primeiro ano, 10% desses contratos, são 40 milhões. E a gente consegue, com esses 40 milhões, induzir uma frente de trabalho em cooperativas e a criação de um programa de renda mínima com um banco social municipal, a exemplo do que tem em Macaé. E eu vou detalhar isso nas redes sociais com muita clareza para que todos entendam. Inclusive isso vai vir para solucionar alguns problemas em relação à folha de pagamento da prefeitura, o consignado dos funcionários, está todo mundo pendurado no consignado, com a redução de taxa de juros, um banco de fomento, de investimento com dinheiro público municipal, com a moeda municipal que vai ficar na cidade, gerando mais de 1.000 empregos no primeiro ano. Esse é o nosso projeto, eu tenho certeza que é possível fazer. Eu não estou falando de ideias da minha cabeça, eu estou falando do que já acontece, porque em Macaé, no Rio de Janeiro, isso está acontecendo e está dando resultado muito positivo. Eu estou entrevistando o candidato do PSOL a prefeito, professor Walter Batista. Tenho mais 1 minuto e meio, professor, e tenho a última pergunta que vem do jornalismo da ISTV. Com o senhor Gustavo, né? Claro. Olá, eu sou Gustavo Silva, diretor de jornalismo da ISTV. Guarujá pode ganhar uma nova vocação a partir do momento em que o aeroporto da cidade se tornar uma realidade. Quais propostas de desenvolvimento o candidato propõe caso o aeroporto saia do papel? Candidato? Eu tenho certeza, o aeroporto sai do papel, já deveria ter saído, mas eu não vejo até agora nenhuma obra de infraestrutura no entorno para poder as pessoas acessarem o aeroporto. Então isso também ficou aí nessa promessa, né? O aeroporto ele precisa ter um plano de desenvolvimento regional para que ele possa trazer efetivamente o desenvolvimento para a nossa região e não apenas para Guarujá. Eu tenho certeza que isso é possível fazer numa discussão metropolitana com as demais cidades da nossa região. O aeroporto é uma realidade, ele vai sair do papel em algum momento, e a cidade com certeza poderá se beneficiar dele se fizer um bom planejamento de trabalho. Eu criei o Convention Bureau de Guarujá, eu sei do que eu estou falando na área de turismo e eu tenho certeza que é possível fazer um bom planejamento para aproveitar o potencial desse aeroporto para a nossa cidade. Eu quero agradecer a presença do candidato a prefeito, né? Que ele Podia falar o prefeito. Não, que você foi secretário o senhor lembrou bem que quando o senhor foi secretário de turismo aqui da cidade. Então eu quero agradecer mais uma vez aqui a participação agora
do candidato a prefeito pelo PSOL aqui na cidade de Guarujá, o professor Walter Batista. 30 segundos para suas considerações finais, o candidato. Tuca, eu acredito que é possível a gente mudar a cidade de Guarujá, mudar as estruturas da cidade, colocar os mais vulneráveis no centro do orçamento. Eu quero agradecer ao pessoal pela oportunidade de ser candidato nessa legenda, com esse grupo, com essa militância. Agradecer a Sueli Rodrigues, que é a nossa candidata a vice, pajem, mulher periférica, mãe de criança autista, que vive a realidade da periferia da nossa cidade. E a gente tem certeza que o nosso programa de governo é um programa que atende plenamente às necessidades das pessoas para que elas possam ter uma cidade melhor. Vote com consciência. O nosso número é o número 50, eu sou o professor Walter Batista. Acompanhe as nossas redes sociais, professor Walter Batista, prof. Walter Batista, no Facebook e no Instagram. Eu quero agradecer mais uma vez ao professor Walter Batista, do PSOL, contribuindo aqui muito, né, com a nossa sabatina, e vocês aí que estão aí do outro lado, nosso interesse é único, é que você conheça todos os candidatos, os seus pensamentos e as suas propostas, né, para uma cidade de Guarujá melhor, uma cidade de Vicente Carvalho melhor. Eu vou a um rápido intervalo comercial, lembrando aqui dos nossos apoiadores, né, o Laboratório Itapema, aqui no Guarujá, Mongaguá e Bertioga, tem Laboratório Itapema, OCM Contabilidade, abertura, manutenção contábil, é com a OCM Contabilidade, Empório da Ilha, cortes especiais, né, aqui no Empório da Ilha, agora novo endereço, não estamos mais na Caiçara, apenas e tão somente aqui no 158 da Estrada de Pernambuco, bem pertinho aqui no Rufinos, é o Empório da Ilha, nova casa, né, aproveite para você as nossas novas instalações e os cortes de carnes especiais estão lá à sua disposição. Eu vou a um rápido intervalo comercial, retorno logo após o horário eleitoral gratuito.